Então, seguindo o nosso roteiro, vamos ao grupo classe gastrópoda, filo molusco, classe gastrópode. Então aqui, diferente dos bivalves, gastrópoda é uma única valva, né, que sofreu o processo de torção da concha e espirilização. Então, não sobrou nenhum bivalve aqui, mas pensando naquela mesma formação da concha a partir do umbo, né? Então, aqui também é o umbo do gastrópode, né? E a partir desse umbo vai secretando as camadas de concha, né? As linhas de crescimento. Só que ao invés do bivalve, que ia fazendo aquele crescimento assim, meia-lua, né? Nas linhas de crescimento, conforme o gastrópode vai fazendo esse incremento de carbonato de cálcio e crescendo a concha, vai tendo uma torção interna e uma espirilização externa. E aí vai formando esse formato do gastrópode, né? E aqui a gente vê um pouco da diversidade, é claro, né? Depois nas outras aulas que eu vou mandar para vocês, e pelo conhecimento próprio de vocês, a infinidade de formas de gastrópode que tem, né? E essa definição do padrão de espirilização e torção interna, ele é definido geneticamente, por isso que é espécie específico, né? Nós não falamos da coloração, né? Depois a Andresa vai gravar a aula de identificação das espécies, que o padrão de coloração das conchas, né? Ele tem também é característico de identificação de espécie, não a cor da concha, né? Porque a cor pode variar dependendo dos parâmetros ambientais, né? Mas o padrão de coloração, esse sim, né? Como esse padrão de coloração dessa concha espiral, com linhas mais claras, linhas escuras, né? Isso sim é um padrão de coloração que acaba definindo a espécie, assim como o tipo de torção e espirilização também define a espécie. Então, para a identificação de espécies de gastrópodas é usado a forma do umbo, o número de voltas que o umbo tem, né? A forma das suturas, que é essas divisões entre cada volta, né? Tem uma região chamada de sutura, aí as marcas das linhas de crescimento, né? Que aí as linhas de crescimento elas são verticais, ó, que aí vai crescendo verticalmente e a torção é nessa posição e a espirilização, né? E aí na finalização dessa espirilização tem a abertura da válvula, né? Onde tem a abertura e a formação desse lábio externo, né? E um lábio interno. E aí ele tem diferentes formatos de lábio. Então a forma do lábio, a presença ou não de um lábio externo e de um lábio interno, né? Também é uma característica usada para a identificação das espécies. A forma da abertura, né? Se é uma abertura mais circular ou uma abertura mais forma de fenda, uma abertura mais forma de uma gota, né? E no final dessa abertura, né, também tem a formação do canal sifonal, do canal do sifão. Se é um sifão longo, né, que da mesma forma o sifão é responsável pela entrada e saída de água dentro da concha, né? Então, se tem um sifão mais longo, esse canal do sifão também acompanha, né? A concha, né? Esse canal da concha acompanha o sifão. Como aqui tem uma outra, isso aqui não é a concha quebrada não, tá, pessoal? É a forma que é o acabamento, né, desse canal sifonal por onde sai o sifão desse molusco. Vocês, né, poderiam estar vendo, né, percebendo o peso, né? Então, o quanto de carbonato de cálcio agregado tem aqui. E essas características do peso, né, é relativo ao modo de vida. Então ele é um ambiente de profundidade, e aí o peso, né, faz com que ele não seja ressuspendido. Então é um animal que é difícil por uma onda ser tirado do fundo do mar, diferente do animal que tem uma concha com menos peso, né? E aí esse aqui que tem um sifão, né, ele também faz um movimento de se enterrar, também vive enterrado. Aí esse que é para mostrar então
a columela, essa coluna, como se fosse uma coluna interna da concha que dá sustentação e é onde dá para ver a torção, né? A esterilização são essas voltas externas e a torção é essa esterilização dessa columela, dessa coluna interna, né? E aí todo nesse espaço interno é onde fica o corpo mole dos moluscos, né? E aí vai ter a mesma posição que a gente viu nos bivalves, aqui que é bem difícil, né? Para a gente abrir uma concha com molusco dentro do gastrópode, mas é aquela mesma posição anatômica que a gente viu nos bivalves, é como eles ficam posicionados aqui internamente. Então a água entra pelo sifão, as brânquias ficam posicionadas por essa posição aqui internamente, né? A água circula pelas brânquias, é feito o processo de respiração, né? E depois a água de novo torna a sair pelo sifão. Lembro que os gastrópodes, né, a alimentação deles não é então pela filtração branquial, a respiração, a alimentação é pela rádula, né, aquela estrutura de raspagem na boca. De repente até coloca na edição uma rádulazinha. Na rádula, né, que não tem aqui no nosso, então a boca que fica aqui, a cabeça anterior, né, com a boca, que faz e tem a rádula para raspagem e alimentação, a água entra por esse sifão, a brânquia está posicionada por aqui, faz a respiração branquial, circula internamente e sai de volta pelo canal exalante. E aí essa posição, né, das brânquias, elas vão depender do tipo, né, do hábito de vida do gastrópode. No caso, eu tinha selecionado um que tinha esse aqui. No caso dessa espécie aqui, além dessa abertura da concha, também tem o opérculo, né? Aqui o pé muscular, rastejador, né? Tem cabeça, pé e manto. Lembra da estrutura do gastrópode? Cabeça, um pé muscular e aqui internamente o manto com a massa visceral. Da mesma disposição que a gente viu do bivalve, a massa visceral, só que dentro dessa concha do gastrópode, né? E aqui o pé bem muscular rastejador, e quando ele quer se recolher, ele, né, recolhe o pé muscular, coloca tudo internamente na concha e consegue fechar a concha com esse opérculo, né? E aí isso acontece no caso dos gastrópodes operculados, né? Aqui não temos muita diversidade, né? Mas aqui seria o corpo mole de um gastrópode, ó, mostrando aqui como que é essa massa visceral e o manto interno, né? Como ele acompanha a torção, ele está posicionado lá dentro da concha, estaria assim. E o pé muscular é que fica projetado para fora, com uma cabeça anterior, onde tem os órgãos sensoriais, né? E todos aqueles aspectos da morfologia e anatomia dos moluscos, gastrópodes. De gastrópode é um material onde não consegue, né, ter muita coisa. Seria legal ter um organismo vivo, que a gente consegue ver a cabeça, as antenas, os tentáculos, a rádula, mas eu vou deixar isso para mostrar para vocês nas gravações das aulas práticas desse próximo semestre. Como combinado, eu vou disponibilizar para vocês, então, o material vivo. E aqui um caso de uma espécie de gastrópode que é um grupo mais derivado, porque ele perdeu a torção e a esterilização, né? Mas o ancestral dele era gastrópode, né? Uma única válvula. E aí o que aconteceu foi a formação, aí existe, né, esse grupo das fissurelas, que tem esse furo aqui, não é feito, né, é natural do animal, todos esses são espécimes de fissurela, e aí o animal fica posicionado nessa região com o pé rastejador, anterior tem a boca, as brânquias, né, e vocês podem olhar depois no livro lá didático, né, e nesse caso a água entra por esse canal, circula pelas brânquias e sai ventralmente, né? Isso faz com que o animal se restrinja a
no costão, são espécimes de costão rochoso, né? As áreas mais inferiores do costão, no infra e no meso litoral inferior, porque ele necessita dessa circulação da água que entra por essa região, por esse orifício. E existe um outro grupo, né, agora eu falei antes, a fissurela e a colisela. A colisela é a mesma formato da concha, só que não é fechada. Ela é fechada, não é aberta. E aí a entrada e saída de água se dá por essa região inferior. Então a água entra, circula pelas brânquias e sai. E aí o fato dela conseguir regular a circulação de água, né, por baixo, né, ela consegue resistir nas regiões mais superiores do costão rochoso. Tem uma diferença, né, da concha, de dois grupos que você pode estar observando no costão rochoso.